Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 17. Somni ficou envergonhado por não ter terno para usar no funeral. Tudo o que ele tinha era uma calça e um paletó esporte azul curto demais nos pulsos. Ninguém pareceu notar, no entanto. O cemitério ficava em uma colina acidentada e pedregosa, onde o vento soprava sempre. Somni conseguiu parar de ficar envergonhado por causa da senhora Farrow, que chorou durante todas as cerimônias do cemitério. Ela ficou no meio da multidão, o vento soprando em seus longos cabelos e com o rosto molhado. Quando ela voltou para seu Cadillac para ir embora, ela ainda estava chorando e enxugando os olhos com as luvas. Foi por causa dela chorar tanto que Somni descobriu que ela tinha sido a mulher que viu São, o leão, irritar a represa do tanque. Naquela noite, no café, Somni perguntou a Genevieve sobre isso e ela não se conteve. São se foi e Lois nunca se importou com quem sabia, disse ela. Todo mundo sabia, menos Gene. Ela e São continuaram juntos por um bom tempo. Lois era louca por ele. Ela teria casado com ele, por mais velho que fosse, mas ele não a deixou deixar Gene. Algumas semanas antes, Somni não teria acreditado, mas o mundo havia se tornado tão estranho que ele conseguia acreditar em qualquer coisa. Genevieve estava limpando o balcão com um pano cinza. São era um homem e tanto, você sabe, disse ela. E Lois era simplesmente linda quando jovem, sempre invejei sua aparência. Ela era mais bonita do que sua filha jamais será e 9 vezes mais selvagem. Ela tinha mais vida do que qualquer pessoa nesta cidade. Somni não contou a ela sobre a aposta na barragem do tanque, mas pensou muito sobre isso, assim como pensou em muitas das coisas que São, o leão, havia feito. Algumas delas eram coisas muito estranhas, o testamento que ele deixou, por exemplo. Ele deixou o salão de sinuca para Somni e Billy, ele deixou o show de fotos para a velha senhora Mosey e seu sobrinho Junior Mosey, que era o projecionista, ele deixou o café para Genevieve, $5.000 para o fundo de piscinas do condado e, o mais estranho de tudo, $1.000 para Joe e Bob Blanton. Ninguém sabia o que fazer com isso, nem mesmo Joe e Bob. As pessoas acharam que era um ultraje danado, mas era o que dizia o testamento. 2 semanas após o funeral, os idosos partiram para São Francisco, em sua viagem de idosos. Somni ficou feliz em ir. Parecia-lhe que ele tinha saltado e ido para o México no calor do momento e nunca conseguiu voltar para Thalia, na verdade. A cidade havia se tornado estranha para ele e ele pensou que seria mais fácil voltar de São Francisco para lá. O ônibus partiu de Thalia à meia-noite e, quando amanheceu, atravessava o rio Pecos, um sulco seco e sinuoso que cortava as planícies no oeste do Texas. A maioria dos veteranos havia parado a noite toda e se esgotado, mas Somni estava acordado e cansado o suficiente para que sua memória pudesse fazer o que quisesse. O céu estava completamente sem nuvens, com uma lua branca e redonda pendurada nele. Ele não tinha pensado muito em São, o leão, desde o funeral. Em Thalia não adiantava pensar nele mas por algum motivo as planícies amargas do Pecos o trouxeram à mente e Somni lembrou-se de como ele costumava se movimentar no salão de sinuca em seus sapatos de casa, reclamando da unha encravada que lhe doía há anos. Um bronco pisou em seu pé uma vez e a unha nunca se recuperou. São, o leão, o domador de cavalos, irritando a represa do tanque enquanto Lois Farrow observava. Era muita coisa para pensar no caminho para São Francisco, e seus olhos continuaram vazando lágrimas durante todo o caminho até Vaughan. Chegaram a São Francisco no meio da noite e se hospedaram em um motel caro e barato na Avenida Havana, não muito longe da Bahia. Duane e Jaci estavam cheios de planos secretos sobre a coisa que iriam fazer, e todos os meninos estavam ansiosos para jogar boliche ou encontrar prostitutas. No primeiro dia lá, as mães de quarto mantiveram todos juntos e cuidaram para que eles andassem de teleférico, visitassem o Top of the Mark e atravessassem a ponte Golden Gate. Todos os californianos olhavam para eles como se fossem malucos,
enquanto para as crianças parecia que era o contrário. As mães de quarto ficaram escandalizadas com a quantidade de bares na cidade e mantiveram todos em um grupo fechado para protegê-los contra pervertidos espreita. O segundo dia não foi programado e a maioria dos rapazes passou na Market Street, olhando revistas sujas e conversando com moças e marinheiros nas lanchonetes baratas da calçada. Somni e 3 outros meninos entraram em um bar entre Market e Mission e foram recebidos por uma garota alta e de cabelos pretos chamada Gloria, que se ofereceu para deixá-los tirar fotos dela nua. O próprio bar estava repleto de fotos de Glória nua, um grande incentivo à fotografia. Infelizmente, o preço que ela pagou pelo privilégio foi de $20 e nenhum dos rapazes tinha dinheiro para isso. O grande acontecimento da viagem ocorreu na tarde do segundo dia em São Francisco, quando Jessie finalmente permitiu que Duane a seduzisse. Todas as meninas deveriam acompanhar as mães de quarto ao Museu de Young naquela tarde, mas Jessie espertamente escapou. Ela estava hospedada com uma menininha prestativa chamada Annie Snips e pediu ao Annie que contasse às mães do quarto que ela havia ido para a cama com cólicas menstruais. Ninguém jamais duvidou da palavra de Annie Snips. Ela foi a oradora da turma impopular o suficiente para ficar feliz em fazer qualquer coisa que alguém quisesse dela. Depois que as meninas e as mães de quarto foram embora, Somni se posicionou no saguão do motel para dar o alarme caso o grupo voltasse mais cedo. Era um saguão feio, cheio de estantes de cartões postais, e ficar sentado ali o deprimia um pouco. A única veterana que se preocupava com cartões postais era Charlene Duggs, que enviava cerca de uma dúzia por dia para um namorado dela, aviador, em Wichita Falls. Ela queria que todos soubessem o quanto ela estava apaixonada, mas não tinha muito o que dizer e apenas escreveu: "Puxa, estou com saudades, amor e beijos, Charlene" em cada cartão. Quando Somni pensava em Jessie ficava ainda mais deprimido, mas Duane era seu amigo e um esquema tão ousado precisava ser apoiado. No final das contas, a depressão de Somni não era nada comparada àquela que Duane teve de enfrentar na câmara de sedução no andar de cima. O momento glorioso havia chegado e seria simplesmente perfeito. Podiam até ver a baía e uma parte de Alcatraz pela janela. "Eu te amo", disse Duane, assim que eles se beijaram algumas vezes. "Eu também te amo", disse Jessie, respirando pesadamente. Foi assim que as coisas foram feitas. Então ela deixou Duane tirar absolutamente toda a roupa, algo que ela nunca tinha feito antes. Por alguma razão, ficar nua com ele era diferente de ficar nua perto de um bando de garotos de Wichita. Ela o pegou olhando diretamente para o lugar entre suas pernas, e isso pareceu bastante descortês. Mesmo assim, não havia como recuar, então ela se esticou na cama enquanto Duane se despia. Ele esteve em um estado de ereção antecipada durante pelo menos metade da viagem de 2.900 quilômetros e mal podia esperar para tirar as meias. Eles se beijaram novamente por um momento, mas ambos supuseram que a velocidade era essencial e Duane logo rolou por cima. Já se prendeu a respiração, preparando-se para ser dolorosamente desvirginizada. Por um momento ou dois ela sentiu algo que era duro e ligeiramente doloroso, mas não era tão doloroso quanto ela esperava e em um momento deixou de ser duro e tornou-se flexível e bastante instável. Certamente não a estava machucando, mas também não estava entrando. Fazia cócegas e continuava escorregando para os pelos pubianos. A curiosidade tomou conta dela e ela abriu os olhos. Duane tinha uma expressão muito estranha no rosto. Ele ficou horrorizado consigo mesmo, incapaz de acreditar que seu membro deveria traí-lo, não naquele momento, entre todos os momentos. "O que há de errado, querido?" Já se perguntou, balançando ligeiramente. Ela não suportava sentir cócegas. Disse Duane, um pouco engasgado. "Não sei." Ele se manteve acima dela, envergonhado até a morte, mas esperando além da esperança que seu corpo recuperasse o juízo e o permitisse continuar. Ele esperou por 2 ou 3 longos minutos, enquanto Jessie lhe oferecia o íntimo dos íntimos, mas seu corpo continuava registrando completa indiferença. Duane não tinha a menor ideia do que fazer,
Nenhuma emergência havia sido tão desbloqueada. Depois de algum tempo, já se sentiu uma crescente sensação de exasperação. Bem, saia um minuto, disse ela. Você pode se cansar e cair em cima de mim. Duane obedeceu, muito envergonhado para arriscar falar. Ele sentou-se desesperado na beira da cama, olhando para a baía. Jaci sentou-se e jogou o cabelo para trás. Obviamente eles estavam enfrentando uma crise. A situação tinha que ser salva ou ele seria motivo de chacota da classe. De repente, ela ficou furiosa com Duane. Ela olhou com irritação para o órgão agressor. Era o México, disse ela. Eu odeio você. Não sei o que você tem aí. Não sei por que fui com você. Não sei o que aconteceu, disse Duane taciturnamente. Ele se levantou e vestiu-se com relutância, mas já se andou pelo quarto, indignado, nu e sem se importar. O que diremos? Ela disse. A turma toda sabe o que íamos fazer. Eu só quero chorar. Acho que você é o garoto mais malvado que já vi e minha mãe estava tão certa sobre você. Não sei o que aconteceu, disse Duane novamente. Ele realmente não fez isso. Ele foi em direção à porta, mas Jaci o deteve. Não vá lá ainda, disse ela. Não tivemos tempo para fazer isso. Somini saberia. Não quero que ninguém saiba. Duane sentou-se na cama e Jaci foi até o banheiro e chorou algumas lágrimas de raiva. Parecia-lhe que Duane tinha sido um monstro de imprudência ao colocá-lo em tal posição. Ela não queria tocá-lo novamente, nunca mais, e ficou irritada ao pensar que teria que continuar fingindo ser sua namorada pelo resto da viagem. Nunca seria bom deixar a turma pensar que eles terminaram por causa de sexo. Na verdade, ela teria que ser ainda mais amorosa com ele em público, para que todos pensassem que estavam tendo um caso caloroso e significativo. Quando ela pensou que eles já estavam na sala há tempo suficiente, ela saiu e disse a Duane para ir embora. É melhor você não contar a ninguém também, disse ela. Você apenas finge que foi maravilhoso. E use suas calças quando formos jantar esta noite. Acho que vamos a algum lugar legal. Ela ficou nua, com as mãos nos quadris, consciente de que sua nudez envergonhava Duane um pouco, e muito satisfeita por isso. Bem, me desculpe, ele disse novamente. Eu não sei o que aconteceu. Se você disser isso mais uma vez eu vou te morder, disse Jaci. Quando Inês Nitz e as outras meninas entraram no quarto, uma hora depois, pálidas de curiosidade, Jaci estava sentada em uma cama bem amarrotada, vestida apenas com a blusa do pijama, olhando para a baía. A neblina da noite estava chegando. Ah, meu Deus, disse Winnie. Conte-nos sobre isso, Jaci. O que aconteceu? Jaci olhou languidamente para eles, calmo, satisfeito, até um pouco exausto. Eu simplesmente não consigo descrever, disse ela. Eu simplesmente não consigo descrever em palavras. No dia seguinte, para imenso alívio de Duane, a sedução aconteceu, afinal. Jaci insistiu que ele a levasse para passear para mostrar a todos o quanto eles queriam ficar sozinhos, e enquanto caminhavam pela Jerry Street, de mãos dadas para o caso de alguém da turma os ver, Duane de repente sentiu-se retornar. Eles estavam do lado de fora de um hotel barato e, sem hesitar, ele aproveitou a chance. Vamos, ele disse. Ele estava com Jaci no saguão do hotel antes mesmo que ela entendesse o que ele queria dizer. Uma senhora idosa com um roupão de seda florido registrou sem fazer comentários e recebeu $5 de Duane. Na gaiola barulhenta de um elevador, ele beijou Jaci com avidez e acariciou seu seio, consciente de que tudo ainda estava bem lá embaixo. Jaci estava cética e não retribuiu o beijo, mas havia algo bastante aventureiro em ser acariciada em um elevador. Winnie Snips desmaiaria se ouvisse falar de tal coisa. O quarto deles era minúsculo, com paredes verdes, uma cama antiquada e uma janela estreita que dava para uma boate térrea, do outro lado da Jerry Street,
com um letreiro de neon apagado do lado de fora. Duane não perdeu absolutamente nenhum tempo. Ele não estava se arriscando. Ele estava sem roupa quando a porta se fechou e puxou Jacy em direção à cama, puxando rudemente sua saia. Ela encolheu os ombros e foi até a janela para se despir em seu próprio ritmo. Se você não pode esperar, pode pular desta janela, disse ela. Eu não acho que vai funcionar de qualquer maneira. Duane também não tinha certeza se isso aconteceria e esperou nervosamente. A sala estava fria e Jacy tinha arrepios nos seios. Ao se deitar, ela olhou casualmente para Duane. Os homens eram certamente estranhos. Tudo o que ela realmente esperava era algo que fizesse cócegas, mas Duane a surpreendeu horrivelmente. Ele não fez cócegas, mas em vez disso fez algo realmente doloroso. No começo ela ficou assustada demais para se mover e então gritou bem alto. Alguém numa sala contígua chutou a parede, indignado. Desista, desista, disse ela, era intolerável. Duane estava emocionado demais para desistir, mas felizmente não demorou muito. Jacy já estava perdendo o juízo. Ela levantou-se cautelosamente da cama, com a intenção de tomar um banho quente, e descobriu que o quartinho nem tinha banheiro, apenas um lavabo. Deve haver um em algum lugar no corredor, disse Duane, mas ela não deixou ir procurá-lo. Ela se sentiu estranha e quis ir embora. Durante todo o caminho de volta ao motel, ela olhou por cima do ombro, esperando ver um rastro de sangue na calçada atrás dela. Duane caminhava feliz, enfurecedor e orgulhoso de si mesmo. Ah, pare de se preocupar, disse Jacy. Você não precisa pensar que vou aceitá-lo de volta só por causa disso. De qualquer forma, não acho que você tenha feito certo. Claro que sim, disse Duane, mas ele não estava muito certo e ficou pensando sobre isso durante o resto da viagem. Fizeram isso mais 2 vezes, uma no motel em São Francisco e outra em Flagstaff, Arizona, a caminho de casa. Duane estava confiante de que estava fazendo certo, mas por algum motivo Jacy não desmaiou de felicidade. Ela só permitiu mais 2 vezes porque achou que Bob Shane gostaria se ela tivesse um pouco mais de experiência. A história toda estava longe de ser agradável, mas ela supôs que provavelmente fosse porque Duane era um durão. Em Flagstaff a coisa durou demais e ela ficou exasperada e repreendeu de uma vez por todas. Você nunca aprenderá, disse ela. Não sei por que fiquei tanto tempo com você. Acho que temos que continuar sendo namorados até chegarmos em casa, mas isso vai ser o fim. Só teremos que pensar em algo grande para terminar. Sobre. Duane simplesmente não conseguia entender. Ele estava mais abatido e mais apaixonado do que nunca. Jacy estava se curvando para recolocar os seios pequenos nos bojos do sutiã. Ela nunca pareceu mais adorável e ele não conseguia acreditar que ela estava falando sério sobre o rompimento. Ele tentou dissuadi-la, mas ela foi até a penteadeira do motel e penteou bem o cabelo, olhando-se no espelho e não prestando absolutamente nenhuma atenção nele. No resto do caminho para casa, atravessando Arizona, Novo México, Texas, ele tentou pensar em maneiras de fazê-la perceber que eles tinham que ficar juntos. Ele tinha certeza de que o descontentamento dela seria apenas temporário. Jacy estava pensando em como ficaria feliz em voltar para casa. Ela até decidiu que não fazia sentido fazer uma grande produção de rompimento, ela estava cansada dos idosos. Como público, não valia a pena se preocupar com eles. Quando o ônibus finalmente parou em Thalia, no final de uma tarde de junho, ela nem sequer se despediu de Duane. Ela estava cansada e foi direto para o Cadillac dos pais enquanto o pai pegava as malas. Lois observava com astúcia. Vejo que você se cansou dele, disse ela calmamente. É isso. Só não estou interessado em dizer uma palavra sobre isso, se você não se importa, disse Jacy. Ao vê-los ir embora, Duane sentiu um pouco de enjoo no estômago. Ele percebeu que Jacy estava falando sério, ela realmente tinha acabado com ele. Foi muito confuso para ele porque ele sempre pensou que você deveria conseguir quem você realmente ama.
Era assim que funcionava nos filmes. Tudo o que ele pôde fazer foi levar a mala até a picape. Somni apenas suportou a viagem de volta, sentado no banco de trás do ônibus, observando o deserto passar. Ele havia prestado o mínimo de atenção possível a Duane e Jaci, e só quando ele e Duane entraram na caminhonete em Thalia que percebeu que seu amigo estava deprimido. Qual é o problema? Ele perguntou, surpreso. Nada, disse Duane. Somni sabia melhor. Bem, o que é isso? Ele persistiu. Você se sente mal? Por um momento, Duane considerou dizer a verdade, mas depois decidiu não fazê-lo. Estou esgotado, disse ele. Essa Califórnia é difícil para uma pessoa. Eles estavam morando no salão de sinuca, Billy com eles, embora Genevieve o tivesse hospedado enquanto os alunos do último ano estavam fora. Voltar ao salão de sinuca foi um pouco estranho, principalmente porque o leão, não estava lá. Se ele estivesse lá, eles teriam jogado sinuca e se divertido contando tudo sobre a viagem. Isso teria levantado o ânimo de todos. Do jeito que estava, o salão de sinuca estava silencioso e vazio, e não havia muito o que fazer.